O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Com isso, quando ele confirma positivo, ali naquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. O Brasil tem hoje 20 casos suspeitos de coronavírus, um deles uma pessoa que entrou em contato com esse homem. É um homem de 61 anos de idade, morador de São Paulo, que esteve na Itália entre 9 e 21 de fevereiro e começou a apresentar os sintomas em 23 de fevereiro, aqui já em São Paulo. No dia 24, na segunda-feira, ele procurou o hospital em São Paulo à noite e foi diagnosticado com o novo coronavírus. As pessoas que conviveram com ele em casa foram testadas, foram examinadas e o Ministério recomendou que elas mantenham contato com eles usando equipamentos, usando proteção. As pessoas que trataram ele no hospital vão ficar em observação própria por 14 dias para ver se não desenvolvem sintomas da doença. O coronavírus já contaminou mais de 80 mil pessoas no mundo inteiro e já causou mais de 2.500 mortes. A taxa de letalidade dele é baixa. Ela atinge mais as pessoas mais idosas, com mais de 60 anos de idade. E isso é o que tem causado preocupação, por exemplo, na Itália, um país que tem uma quantidade de idosos muito grande e, por isso, fez medidas como cercar 11 cidades da região norte. Tutti abbiamo paura, poi incrociamo le mani, speriamo, ecco, certamente, ecco, se uno veramente si sente poco bene dovrebbe in qualche modo intervenire un po' prima, perché in effetti le persone possono essere curate, è chiaro. Há mais de 220 casos confirmados na Itália, mais de uma dezena de mortes, e esse brasileiro que foi contaminado voltou de lá. Ele esteve na região norte da Itália e voltou de lá por meio da França. Ele voltou por Paris, segundo o Ministério nos disse. Agora vai começar uma busca, o Ministério já está fazendo uma busca pelas pessoas que voaram com este homem no mesmo voo, vai tentar examinar pessoas que estavam nas fileiras próximas a ele, assim como as pessoas que entraram em contato com ele em São Paulo para rastrear. Estamos em medida de tentativa de contenção da disseminação do vírus. Pois é, agora que o vírus chegou no Brasil, a gente tem que redobrar a atenção com a higiene das mãos. Nem só por conta do coronavírus, mas por conta de qualquer outro tipo de infecção que acometa vias respiratórias ou os olhos, por exemplo. Outra dica importante é a questão da vacinação contra a gripe. Não que a vacina contra a gripe evite o coronavírus, não é isso que eu estou falando, mas é uma confusão a menos nesse momento, já que os sinais e sintomas de coronavírus e os sinais e sintomas da gripe, né, que é provocada pelo vírus influenza, são bastante parecidos. E lembrar que para a gripe existe vacina para evitar e também existe um antiviral licenciado para tratar pessoas que venham desenvolver esse quadro infeccioso. E coronavírus não tem nenhum antiviral licenciado e também não tem vacina por enquanto. A disseminação do coronavírus pelo mundo tem crescido, continua aumentando, ainda que na China, onde ele se originou, ela esteja caindo. A Coreia do Sul é o segundo país com maior número de casos, o Irã é o segundo país com maior número de mortes e a Europa, evidentemente, causa uma preocupação muito grande a situação da Itália, que já tem mais de 200 de casos. Os Estados Unidos também estão chegando a quase 60 casos já, ainda que não tenham registrado mortes. O principal problema do vírus é que ele se dissemina, a pessoa pode contagiar outras pessoas antes mesmo de apresentar sintomas.
Ou seja, quando a pessoa é assintomática, ela não tem nenhum sinal de que tem o vírus, ela já pode contaminar outras pessoas. Então isso é uma coisa que dificulta conter. O homem brasileiro de 61 anos de idade que chegou da Itália com o vírus, ele chegou sem sintomas, ele chegou assintomático. Ele foi desenvolver os sintomas 2 dias depois da sua chegada e foi procurar o hospital 1 dia depois ainda. Então é nesse período em que as pessoas estão lidando com alguém contaminado sem saber que está o maior risco. Quem tem viagem marcada para regiões onde o vírus vem circulando de uma forma intensa, o ideal seria que a gente adiasse essa viagem. E tendo que ir, sendo uma coisa obrigatória, que a pessoa redobre o cuidado com a higiene das mãos durante a viagem, leve também álcool a 70% com glicerina a 2%, mas se puder adiar é melhor. Destaco que os países que estão vivendo o inverno agora e que têm esse tipo de vírus em circulação são 2 ingredientes bem interessantes que podem fazer com que essa infecção se dê de uma forma mais fácil indo nesses lugares. O Brasil já repatriou de Wuhan, que é o epicentro da doença na China, 34 brasileiros. Deixou em quarentena na base aérea de Anápolis um total de 58 pessoas, entre tripulantes, médicos e os brasileiros que estavam fora, que estavam em Wuhan. Essas pessoas ficaram em quarentena por 14 dias, foram testadas 3 vezes, não desenvolveram, não mostraram nenhum sintoma da doença e acabaram liberadas pelo Ministério da Saúde após essa quarentena de 14 dias. Nós temos relatos de situações de brasileiros que estão presos no Irã. As companhias aéreas que voam para o Irã, companhias turcas e do Oriente Médio, cancelaram os voos. Então estão numa situação um tanto preocupante lá, sem saber quando vão conseguir voltar. A disseminação do coronavírus no mundo tem afetado uma série de reuniões de grandes grupos de pessoas. E a própria realização da Olimpíada de Tóquio, em julho desse ano, foi colocada em dúvida por um membro do COI. Se o vírus continuar se disseminando pela Ásia e pelo mundo de uma maneira sem controle, há uma chance de que a Olimpíada de Tóquio possa ser adiada ou transferida. A epidemia do novo coronavírus começou em Wuhan, a capital da província de Hubei, na China, uma cidade de 11 milhões de habitantes, num mercado de peixes e outros animais. Não se sabe ainda exatamente como o vírus passou dos animais para os humanos. A suspeita mais forte é que ele tenha se originado nos morcegos e passado para um outro animal antes de chegar no homem. E de lá ela se disseminou por, vários outros países, que é onde está hoje. O Wuhan ainda está em quarentena há mais de um mês já. Na China, somando todas as cidades, tem mais de 50 milhões de pessoas em quarentena e o governo chinês tem dito que os esforços dele funcionaram, porque, de fato, o nível do contágio na China vem caindo gradualmente, ainda que as mortes continuem acontecendo.